Cosmologia, colonialismo e resistência, uma história acompanhada das formas de saber indígena dos Andes Mesoaméricos. Olá, meu nome é Maria Fernanda e vou falar em introdução. Com esse trabalho, visamos analisar e comparar as formas de saber indígena dos Andes na Mesoamérica, com foco especial na cosmologia, no contexto do colonialismo europeu e das estratégias de resistência cultural desses povos indígenas. A proposta busca compreender como o conhecimento ancestral não sobreviveu à violenta imposição colonial, mas também se adaptou e se reinventou dentro das novas estruturas de poder. A abordagem comparativa se justifica pelo fato de que ambas as regiões foram epicentros de civilizações complexas submetidas ao mesmo Império Europeu, ainda que com experiências históricas e sociopolíticas distintas. Com isso, o presente trabalho se fundamentará a partir de 3 obras fundamentais, sendo elas Los Nahuas depois de la Conquista, de James Lockhart, Tempo, Espaço e Passado na Mesoamérica, de Eduardo Natalino dos Santos, e Histories of Race and Racism, de Laura Gottkowski. Dando um breve apanhado sobre quem foram os autores e quais foram suas obras de destaques, a gente pode começar pelo Lockhart, que foi um historiador, professor universitário, pesquisador e escritor norte-americano, que nasceu lá pelos anos de 1983 e veio a falecer em 2014. O historiador dedica sua carreira inteira para os estudos da América Latina colonial, dando ênfase na pesquisa das comunidades indígenas mesoamericanas, visando a compreensão da cosmologia do povo Narmauá. Inicialmente, o historiador ingressa na faculdade da Virgínia Ocidental, porém ele interrompe a graduação, porque ele entra nas Forças Armadas norte-americanas com o papel de tradutor de cartas originárias da Alemanha, que é onde ele aguça esse interesse dele de estudar e investigar mais sobre determinado grupo de pessoas de uma forma tão intimista, que seja pelas cartas. E é com o passar do tempo e com a sua carreira crescendo que ele vai firmando então suas raízes dentro do estudo e da pesquisa da América Latina, em específico o estudo dessas comunidades indígenas, em específico os Nahuas. Com isso, a gente pode notar a importância que o autor dava na pesquisa das fontes dos povos originários e fazer história através dessas fontes. Já em Los Nahuas, depois da Conquista, o Lockhart então vai falar como foram as vivências desse grupo indígena após a conquista espanhola e como os Nahuas, mesmo tendo que passar por diversas mudanças por conta do colonialismo, ainda manteve muito da cultura viva, em vez de simplesmente desaparecer. Eles passaram por um período de transformação e defendendo como um fator como a escrita foi fundamental para que essa comunidade continuasse viva. Já como segunda obra específica, temos Histories of Race and Racism, da Laura. Professora e historiadora da Universidade de Pittsburgh, a Laura também é uma norte-americana igual ao Lockhart. Ela é uma especialista em história da América Latina, dando ênfase nos Andes e na Bolívia, pesquisando sobre as lutas sociais e políticas indígenas, além de pesquisar questões raciais enraizadas desde o período colonial na Mesoamérica. A obra que a gente traz então para o trabalho, que na realidade é uma grande coletânea de ensaios sobre o assunto, a autora vai discutir como foi construída a ideia de raça e racismo desde a época do período colonial até os períodos atuais, tanto no Andes e como na Mesoamérica, e mostrando como o colonialismo atribuiu a diversos fatores, construindo também aquela ideia da raça e juntamente essa hierarquização das mesmas, onde se criou um conceito de pessoas mais puras que as outras, tendo em vista que esses considerados puros eram os colonizadores europeus e seus iguais. A discriminação racial é direcionada, por sua vez, aos indígenas originários. Logo em seguida, e por último, a gente tem a obra Tempo, Espaço e Passado na Mesoamérica, do historiador e professor da Universidade de São Paulo, USP, Eduardo Natalino dos Santos. Ele é especialista na história dos indígenas da América, em específico na parte da Mesoamérica e dos Andes, onde aborda questões tais como tempo, espaço, cultura, história e política desses povos, em específico os Nahuás. Utilizando também um pouco da filosofia de Lockhart sobre fazer história de um povo a partir de suas fontes, estudando como eles compreendiam questões do mundo e como as sociedades funcionavam e interagiam entre si e com a natureza por um todo. Publicações como o Calendário Cosmografia
e cosmologia dos códices e textos narroás do século XVI, que é a tese do doutorado do autor, ou Espaço-Tempo e Agentes nas Cosmologias e Histórias Ameríndias dos Andes Centrais, Revista da História da Unissos, são outros exemplos de obras do autor que abordam temas que rondam questões com a cosmologia indígena ambientados nas áreas de especialidade de Eduardo. Na obra abordada neste trabalho, o autor vai falar então como essas questões da vivência desse grupo indígena, dando ênfase no estudo dos narruás, se utilizando das fontes como textos e códices pictolígrafos dos narruás. Bom, meu nome é Ana Carolina Lima e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e a cosmologia indígena na Mesoamérica. Tanto os Andes quanto a Mesoamérica foram conquistados pelos espanhóis no século XVI. Nos Andes, a queda do Império Inca foi seguida pela instauração do sistema de metas e pela reorganização dos curaçazos. Na Mesoamérica, o colapso do Império Mexica deu lugar às repúblicas dos índios e à adoção do sistema de encomenda. Portanto, devemos entender como essa conquista afetou os povos indígenas e as suas cosmologias. A língua dos astecas era o náhuatl, também chamado de asteca. Parte da família linguística uto-asteca, que na época das primeiras explorações da América pelos europeus, influenciava as línguas tão ao norte do rio Yellowstone quanto ao sul do rio Panamá. A mais importante das línguas uto-astecas era exatamente o náhuatl, que é a língua das civilizações asteca e tolteca. Então, assim que os astecas alcançaram a ascendência política, o náhuatl se tornou a língua mais falada da área do atual México. Partindo dessa análise, a maior parte dos escritos e fontes foram deixados pelos náhuatls, como o Códice Florentino. De acordo com Eduardo Nataliano dos Santos, a partir dessa análise desses códices, há um destaque na centralidade das noções de tempo, espaço e a cosmogonia na organização social e política mesoamericana. O tempo era concebido como cíclico, mediado por calendários solares e lunares e regulava os eventos ritualísticos com experiência coletiva. A sua ligação com o espaço e as terras em que viviam também era sagrado. Bom, no contexto histórico, os nahuais foram uma civilização antiga que viveu na região onde se situa o México, atualmente. Eles tinham sua própria língua e se organizavam em Atepte, que eram as suas cidades. Todavia, a sua organização é diferente do modelo eurocêntrico ao qual estamos habituados no Ocidente. A sua estrutura política era dividida entre os Tlatoani, traduzido do náhuatl para aquele que fala, que eram os líderes, governantes políticos e religiosos, que eram escolhidos pela elite nobre do Altepte, que são os Pipriti. Muitas vezes era alguém que já pertencia a uma linhagem. Além disso, havia conselhos como o Tecali e outros cargos importantes, como juízes, chefes militares e religiosos. Cada Altepte controlava um território definido com centros urbanos, áreas agrícolas e povoados subordinados que possuíam também seu próprio templo religioso, com um deus patrono local, que era o Teotli. Para manter a ordem cósmica e a fertilidade do solo, eram realizados festivais, rituais e sacrifícios. A população era organizada em capuli, que eram os bairros ou os clãs, que são as unidades de base familiar que também funcionavam como centros produtivos e educacionais. Segue abaixo uma figura de como funcionavam os Ateptes, né, mostrando que a sua organização é diferente do como a gente percebe. Podem ter vários tipos de subordinação e organização, onde um responde ao outro, mas não responde ao número 2, ao número 3, e enfim. Apesar de todo Altepte ter uma organização muito autônoma, eles ainda assim formavam alianças, pagavam tributos ou entravam em guerras uns com os outros. O próprio Império Azteca, por exemplo, era uma aliança de vários Alteptes poderosos como o Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, cada um mantendo a sua autonomia, né?
E com toda essa organização social, não é apenas por acaso ou por questões socioeconômicas. A sua identidade era essencialmente ligada com a cosmologia indígena. O seu significado, montanha e água, simboliza a origem da vida e do poder sagrado. De acordo com Eduardo Santos, como consequência dessa dupla função legitimadora desempenhada pelos anais das tradições históricas narroais, cada adepte ou grupo político procurava criar versões históricas mais vantajosas para si. O resultado é que temos assim uma verdadeira polifonia de versões que nos diz respeito às etapas mais recentes da história, principalmente quando os temas são o estabelecimento territorial, as conquistas e a expansão. O estabelecimento das elites dirigentes e as alianças com Altepeme, vizinhos, a terra não era só uma propriedade para os indígenas, era um ser vivo e sagrado, com o qual deveria ser mantida a relação de obrigação ritual e a reciprocidade, como um reflexo da ordem divina. Portanto, devemos analisar como a conquista influenciou cosmologicamente a estrutura do Atepe, na língua e na cultura local. Com a chegada dos colonizadores espanhóis no século XVI, várias informações drásticas e traumáticas foram transformadas. Podemos ver essas consequências até hoje. O principal rompimento foi com um novo modo de organização territorial, baseado em reduções e cabildos, que ia totalmente contra essa simbologia cósmica dos Alteptes, que era a ligação com a terra e a questão religiosa e sagrada. Muitos templos, fontes de águas sagradas e cerros foram destruídos ou substituídos por igrejas, que era uma forma de destruir a ordem do mundo indígena e impor a cosmologia cristã. Contudo, o conhecimento tradicional indígena teve papel ativo nas relações coloniais, seja por meio da mediação de elites locais, pela reinterpretação de símbolos e cosmologias. Muitos aspectos foram reinterpretados ou sincretizados. Os deuses antigos foram identificados com santos católicos, festas do calendário ritual foram adaptadas para as festas cristãs, e o sentido principal, que é a centralidade cósmica, e muito disso foi passado na memória oral dos povos. Por conseguinte, vemos a importância de manter a cultura e a tradição desses povos. Cidades do México, como a Milpa Alta, ainda falam nahuatl, e não de maneira idêntica ao clássico, mas com dialetos similares que podem variar com a região. E eles passam adiante essa língua e outros rituais, como tamascals realizados por xamãs, banho de suor indígena em uma cabana que teria propriedades curativas, esse ritual. E os moradores locais também se orgulham dessas festividades, incluindo o Festival de Verão, em cada um de seus 12 povos. Por isso a gente pode ver que, mesmo depois da conquista, esses saberes persistiram de formas adaptadas. A oralidade, a incorporação simbólica dos elementos e os códices revelam que essa cosmologia foi negociada. Então, a relação entre a cosmologia e o poder é evidente. O saber ritual e astronômico legitimava as autoridades locais e orientava a vida coletiva. E por isso que é importante manter essa tradição na cosmologia indígena, mesmo alterando alguns significados. Transformações sociais e saberes indígenas pós-conquista. Diante das tradições históricas e o colonialismo, é de se entender que algumas das tradições do povo mesoamericano ainda se mantiveram, onde os normais remodelaram suas tradições e instituições dentro do novo contexto colonial, entre as quais se encontrava o sistema de calendário, a concepção de idades anteriores do mundo e a centralidade do Altepé. Como antes dito pelo autor James Lockhart, mesmo com os avanços do colonialismo, a organização ainda se manteve, pois ela passou por diversas adaptações, se encaixando aos modos coloniais. Ao mesmo tempo em que eles ainda mantiveram os costumes de eleger líderes locais, esses cargos agora eram reformulados para as formas políticas coloniais, dando origem a uma forma de controle governamental de indígena subordinado, porém mantendo as estruturas tradicionais. Para que pudesse ainda ter uma visão de autoridade, de honra e poder,
A elite dos narwhals, né, larga dos seus antigos trajes e começa a utilizar roupas, códigos visuais e símbolos pertencentes à cultura espanhola, passando assim performando um nível de hierarquista e status, legitimando seu lugar naquela nova sociedade, diante aos seus demais, sendo eles os povos originários ou até mesmo os colonizadores. As elites indígenas também passaram a atuar como meio de comunicação desses colonizadores com os povos originários, algo que lhe deu mais poder e honra, fazendo com que fosse utilizado o espanhol, porém ainda era mantido o Nahuatl como língua de prestígio local, tendo em vista que ele tinha que passar para esses povos originários, então a utilização da língua não morreu. Há também questões sociais e políticas dentro das colônias que a gente vê que mudou, como as situações de matrimônio, heranças e até mesmo a forma de como é delimitado o parentesco entre a população, tendo em vista que agora seguiu o modelo espanhol, mas ainda tiveram algumas demarcações indígenas mantidas. Também havia a questão do calendário mesoamericano utilizado, onde saberes tradicionais, ainda que afetados, não foram erradicados. Nas tradições pré-conquistas, os narwhals utilizavam um calendário em que a base da mesma era a conta dos dias realizada por meio da combinação de um conjunto de 20 signos, chamados Tonali, com um conjunto de 13 números, que juntos serviam para nomear os dias. Esse calendário é representado por diversos elementos, sejam eles elementos pertencentes à natureza, objetos da humanidade ou até mesmo conceitos abstratos, se tornando então um ciclo de 260 dias que levava o nome de Tonal por Wali. Porém, esse era o calendário dos rituais, visto que eles também combinavam o mesmo com o calendário Shilporwali, que é um calendário sazonal, onde eram contados 365 dias, que calculavam então os períodos agrícolas e as festas. Assim, pode-se dizer então que havia uma grande bagagem de simbologias acima desses calendários, que tinham ligações com questões do mundo, aos deuses e à origem do homem. Porém, com a conquista dos europeus colonizadores em cima desses povos, veio junto a questões católicas de extrema influência dentro do sistema colonial, sendo então imputado aos indígenas o calendário religioso, recheado de dias para santos, comemorações para datas religiosas como Páscoa, fazendo com que as elites indígenas tivessem que adotar o calendário. Entretanto, é errôneo apontar o desaparecimento do calendário pré-conquista, já que por uma vez havia diversos locais pela Mesoamérica que ainda celebraram as festas ou os eventos religiosos ainda eram registrados dentro dos ciclos narruás. Também tem a preservação da lógica cíclica durante as narrativas documentadas pelos indígenas, mostrando novamente a resistência, não o desaparecimento da cultura, e sim um processo de adaptação das práticas culturais, incluindo festas religiosas síncretas e produção escrita em gêneros europeus com conteúdo nativo. Essa negociação cultural é uma forma de resistência epistêmica. Racismo, epistemicídio e resistência. Já a Laura vai abordar a constituição das hierarquias raciais coloniais, como um processo que teve efeitos diretos na marginalização dos saberes indígenas. O epistemicídio, entendido como destruição sistemática de formas de conhecimento, foi operado através da educação, do direito e da religião, que apresentavam os saberes europeus como superiores, relegando os conhecimentos indígenas ao campo do mítico ou do primitivo. Nos Andes, por exemplo, a catequese foi acompanhada da destruição de huacas, que são lugares sagrados, e da proibição de rituais andinos, o que gerou formas de cultos clandestinos e sincrético. Na Mesoamérica, a destruição dos códices e a criminalização das línguas originais limitaram a transmissão dos saberes tradicionais. E apesar dessa violência, tanto nos Andes quanto na Mesoamérica, emergiram formas criativas e persistentes de resistência cultural e intelectual. Os indígenas utilizaram as próprias estruturas coloniais para reivindicar seus direitos, como mostram os manuscritos de queixas e testamentos em línguas nativas. A tradição oral
E a performatividade dos rituais também continuaram sendo espaços de transmissão de conhecimento, muitas vezes mascarados sob formas católicas para escapar da repressão. Escritos em Nahuatl, Quiché e Aymara mantiveram a memória e o saber ancestrais, práticas cerimoniais, ocultas ou sincréticas, bem como as redes de solidariedade entre comunidades, foram um mecanismo de conservação e subversão. Meu nome é Ana Carolina e eu vou falar um pouco sobre a análise comparativa entre os Andes e a Mesoamérica. Tanto os Andes quanto a Mesoamérica compartilham das experiências de resiliência cultural, manutenção de cosmologias e o uso criativo da religião como meio de resistência. As duas regiões foram colonizadas pelos espanhóis e a cosmologia não foi só um saber passivo, mas um sistema ativo de compreensão do mundo que permitiu a esses povos indígenas interpretar, resistir e reconfigurar a realidade imposta pelos colonizadores. Contudo, há diferenças estruturais que condicionam respostas distintas. Nos Andes, a centralização do poder incaico e a forte hierarquia estatal fizeram com que a queda do império resultasse em um vácuo político mais profundo. Isso gerou movimentos messiânicos como o de Tupac Amaru II, que combinaram com a resistência política com elementos religiosos indígenas reinterpretados. Já na Mesoamérica, a existência de uma pluralidade de entidades políticas antes da conquista facilitou uma maior continuidade institucional, mesmo que sob domínio espanhol. A tradição escrita desempenhou um papel central na preservação dos saberes e da história local. As elites nahuais foram particularmente eficazes em utilizar o espaço colonial para reconstruir uma identidade híbrida, trazendo elementos tanto cristãos quanto da sua própria religião, mas conscientes de sua ancestralidade, né? Ambas regiões mostraram que o colonialismo não destruiu totalmente os saberes indígenas, mas os reconfigurou, muitas vezes de modo violento. Ainda assim, a resistência foi real e eficaz, tanto no plano material quanto simbólico. Compreender essas diferenças e convergências é essencial para avaliar o impacto da colonização sobre a memória histórica e a identidade contemporânea dos povos originários. Bom, na conclusão, a história dos saberes indígenas da América colonizada é também a história de sua resistência. Ao longo dos séculos, as cosmologias não apenas sobreviveram, mas se transformaram e reconfiguraram em novos contextos. Como tudo que foi falado acima, compreender essas formas de saber é essencial não só para a história, mas também para repensarmos os paradigmas atuais de conhecimento. Além de afirmar a importância de continuarmos mantendo a cultura desses povos vivos, seja pela publicação de pesquisas, artigos e museus, para que a identidade de um povo não se perca em meio da história da humanidade, esse trabalho é, portanto, um convite à reflexão crítica e ao diálogo com as formas de saber que sobrevivem, resistem e enriquecem o mundo contemporâneo.